Opa, aqui é o Rodrigo Polesso, fundador do emagrecerdevez.com e também da Tribo Forte. E nesse vídeo aqui eu quero te dar um poder especial, uma habilidade, um poder eu acho que é de grande valia, de você poder responder você mesmo se um determinado alimento pode, se o alimento não pode, de acordo com os seus objetivos de saúde e boa forma. E no final eu vou te mostrar alguns exemplos para a gente seguir junto aqui. Afinal, uma das perguntas que eu mais vejo o pessoal fazer por aí é se alimento X pode, alimento X não pode, e uma centena de perguntas assim. Só que existe uma coisa que pode resolver todas essas perguntas. A gente tem milhares de tipos de alimentos, na verdade. A gente não precisa de uma resposta específica para cada um deles, uma análise específica necessariamente para cada um deles. Tem muitas coisas em comum entre grupos de alimentos que eu vou ensinar você aqui e eu espero que você consiga identificar, que daí depois você consegue agrupar alimentos de acordo com sua composição e assim facilmente responder se um alimento vai te ajudar ou vai te atrapalhar no teu objetivo de emagrecimento, no teu objetivo de saúde, seja qual for ele. E o problema é se você for tentar achar essas respostas por aí você mesmo, você vai ficar mais perdido que cebola em salada de fruta. Isso acontece porque toda hora na mídia, uma vez a gente vê uma coisa faz bem, outra vez a gente vê uma coisa faz mal. A própria capa da revista Time ficou famosa como exemplo, condenando a gordura por grande período de tempo, e depois em 2004 vindo com uma capa de revista dizendo coma a manteiga, coma a gordura. E você vê toda hora um alimento milagroso novo na mídia saindo por aí. Então uma hora carne pode, uma hora carne dá câncer, uma hora ovo é bom, outra hora ovo aumenta colesterol. Então a gente fica perdido no meio disse e não disse, né? E esse tipo de contradição, de caos, digamos assim, de notícias, de fatos, de manchetes por aí, só é possível quando as conclusões são equivocadas, quando as pessoas que escrevem isso não sabem muito bem do que estão falando, né? Porque afinal, o alimento em si é o mesmo sempre. Bom, então vamos lá. Um alimento, determinado alimento, pode ou não pode? Para começar, tudo pode, tá? Eu acredito que tudo pode. O que você precisa decidir é se você quer aceitar as consequências ou não daquele alimento. Então, com isso quero dizer, você não precisa de ninguém, nenhuma regra, nenhum livro para te dizer o que você pode e o que você absolutamente não pode. Tudo pode. A gente tem que entender que todas as decisões têm uma consequência. Na alimentação não é diferente. Todo alimento pode, digamos assim, você pode comer qualquer alimento que você quiser, só que você vai ter as consequências de cada um deles. E é isso que eu quero explicar aqui, para que você possa entender o tipo de impacto que determinado alimento vai ter na sua saúde e no teu objetivo também. E assim, a gente coloca a responsabilidade de volta na sua mão, que deveria ser sempre, a nossa responsabilidade de poder, tomar conta da nossa alimentação, de fazer as mudanças que mais vão estar alinhados com nossos objetivos. Então, o meu objetivo aqui é informar realmente, é tentar educar da forma mais fácil que eu consigo para que você possa tomar posse desse conhecimento e ter responsabilidade e poder tomar melhores decisões a respeito da sua alimentação, né? Um ponto muito importante aqui, antes de a gente começar a entender que os alimentos em si vão muito além das calorias que eles contêm. 100 calorias de biscoito recheado e 100 calorias de salmão, por exemplo, ambos têm a mesma quantidade energética, 100 calorias. Só que no momento que você ingere um alimento desse, os dois vão ter completamente diferente impacto no metabolismo do nosso organismo. Um deles vai ajudar bastante o nosso metabolismo com nutrientes, etc. E o outro vai atrapalhar, realmente vai emperrar as nossas engrenagens metabólicas do nosso corpo. Então muita gente, acredite, ainda nesse milênio atual, acredita que a alimentação é basicamente calorias. E os alimentos sim contêm calorias. Só que não é só isso, essa parte é a mais superficial de todas. Então vamos quebrar esse mito das calorias, inclusive já fiz isso no canal do Emagrecer de Vez aqui. Os alimentos são muito mais que a quantidade energética que eles contêm. Depois, com isso em mente, basicamente os alimentos se dividem em dois grupos. Os primeiros são o que eu chamo de alimentos de verdade e o segundo são o que eu chamo de substâncias comestíveis. E a sua primeira habilidade aqui é aprender a identificar em qual grupo cai cada alimento. E isso é muito importante saber, porque um deles irá alimentar a saúde e o outro irá alimentar a doença. E você pode imaginar que quem vai alimentar a saúde são os alimentos de verdade e quem vai alimentar a doença e outros problemas são as substâncias comestíveis, e não é por nada que toda a filosofia da alimentação forte que eu tanto divulgo é baseada, é fundamentada no consumo primordial de alimentos de verdade. Passada essa etapa, a próxima etapa aqui é a gente aprender que todos os alimentos são compostos de 3 macronutrientes. São eles proteínas, como você deve saber, carboidratos e gorduras. Cada alimento é predominantemente um desses macronutrientes em maior quantidade ou uma combinação aí de todos eles em certo nível.
E entender esses 3 macronutrientes, afinal são só 3, né? É crucial para entender como é que o nosso metabolismo é afetado por cada alimento. Inclusive, outro dia eu estava falando com uma jornalista de um dos principais jornais aí do Brasil e ela estava me contando que hoje no almoço eu comi praticamente só proteína, mas eu não entendo porque até agora, já faz pouco tempo que eu almocei e eu tô já com fome, tô me sentindo fraca e cansada. Eu perguntei, interessante, né? Mas o que você comeu? Daí ela basicamente falou, eu comi grão de bico e couve-flor no almoço. Eu falei, peraí, você falou que comeu praticamente proteína? Isso é praticamente só carboidrato e de muita baixa densidade energética também. Então dá para entender, obviamente, que a pessoa estava com baixa energia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que as pessoas, apesar de muita gente que acompanha meu trabalho aqui já saber isso, tá careca de saber de macronutrientes, muita gente ainda não tem a menor ideia de quais são os macronutrientes e o que cada alimento é, como ele cai, como ele é composto desses macronutrientes. Então uma coisa é você entender o que é gordura, o que é proteína, o que é carboidrato. Couve e grão de bico com certeza não é proteína primordialmente, é carboidrato, fibra e água praticamente, e micronutrientes na verdade. E outra coisa agora particularmente importante para gente que quer emagrecer é entender como cada alimento impacta no hormônio chamado insulina, que você também deve estar careca de ouvir falar já, porque eu venho falando isso há muito tempo se você acompanha meu trabalho, né? Cada alimento, cada macronutriente irá impactar de uma forma diferente esse hormônio insulina. E por que esse hormônio insulina é importante? O hormônio insulina é o principal hormônio do corpo para o armazenamento de gordura, do armazenamento de energia. Se um alimento impacta, superestimula o hormônio insulina, esse alimento irá colocar teu corpo em estado de armazenamento de gordura e irá automaticamente bloquear a queima de gordura. Então, toda vez que você tem a insulina estimulada no teu sangue lá, você vai bloquear o acesso do corpo aos estoques de gordura e deixar teu corpo em estado de armazenamento de gordura. Então você logo vê por que é importante entender como cada alimento impacta a insulina. Então, se o teu objetivo é emagrecer, você quer saber qual alimento pode, qual não pode, basicamente tem que decidir se o alimento é um alimento de verdade ou uma substância comestível e como esse alimento é composto em macronutrientes de forma simples e como ele impacta a insulina do sangue. Aí você vai ter a resposta para todo alimento que você tiver dúvida. Agora falando a respeito dos macronutrientes de novo em relação à insulina. Vamos ver, 3 macronutrientes novamente para repetir você decorar lá, se você não sabe ainda: gordura, proteínas e carboidrato. As gorduras, principalmente quando você ingere gorduras, elas não impactam praticamente na insulina do sangue. É por isso que as dietas low carb, high fat, a paleo, etc, todo mundo, eu também, alimentação forte, a gente advoca a ciência que defende que gorduras, o consumo de gorduras naturais é benéfico e não promove o acúmulo de gordura. E é por causa que as gorduras não estimulam o acúmulo, a insulina, que por sua vez não vai estimular o acúmulo de gordura, mas sim desbloquear a queima de gordura. Então as gorduras, o primeiro macronutriente, praticamente não impacta a insulina. Depois a gente tem proteínas. As proteínas impactam um pouco na insulina, sim, dependendo de qual proteína você consome, mas muito menos que os carboidratos. Porque agora sim, os carboidratos, por isso que a atenção ultimamente, né, da nutrição é neles, porque os carboidratos, depende do tipo dele, também varia, mas eles são o macronutriente que mais e diretamente impacta a insulina no sangue. É por isso que o maior impacto na sua dieta de ganho de peso, perda de peso, pode vir de como você regula o consumo de carboidratos e da qualidade dos carboidratos que você tem na sua dieta. E toda pessoa diabética sabe muito bem disso, dos carboidratos, do índice glicêmico e da carga glicêmica, que é um ranking de valores para a gente poder saber de maneira fácil quanto um alimento, ou seja, quanto um alimento que é predominantemente carboidrato impacta na insulina do sangue. E quanto maior o índice glicêmico do alimento, quanto maior uma carga glicêmica do alimento, significa que mais irá impactar o açúcar no seu sangue. E quando o açúcar no seu sangue está alto, a insulina precisa entrar em ação. Então, o que impacta o açúcar no seu sangue, a glicose no seu sangue, né? E vai impactar também a ação da insulina e, consequentemente, colocar seu corpo em estado de armazenamento de gordura, enquanto bloqueando a queima de gordura. É importante saber disso. Então agora vamos ver juntos aqui alguns alimentos de exemplo, só para a gente tentar elucidar um pouquinho
e tentar responder se ele pode ou não pode de acordo com o teu objetivo, né? Claro, tudo isso que eu tô falando de forma muito geral, né? Eu tô tentando simplificar o máximo possível para esse vídeo não durar 3 horas, mas espero que mesmo assim seja útil, ok? Então vamos pro primeiro alimento, a batata doce. Batata doce. Primeira pergunta que você vê quando você vê um alimento, aqui no nosso caso é batata doce, mas imagine que seja qualquer alimento que você tenha dúvida. A primeira pergunta é, este é um alimento de verdade ou é uma substância comestível? Um alimento de verdade é um alimento que a natureza criou, a mãe natureza criou. Carne, peixes, nozes, gorduras naturais, folhas, frutas, legumes, alimentos de verdade. É um ingrediente só. Substâncias comestíveis são substâncias que a gente consegue comer e a gente não morre imediatamente, né? Ou seja, os problemas vão acontecer ao longo do prazo. Praticamente são produtos industrializados, refinados, processados, modificados, ok? Então, tudo que é refinado também, né? As farinhas, os açúcares, sobremesas, tudo que vem em embalagem, molhos, sucos, adoçados, refrigerantes, etc. Isso tudo é substância comestível, não é feito pela mãe natureza, mas é pela mãe indústria. Eu, como alguém comentou no vídeo que eu fiz, a madrasta indústria, né? Não porque mãe é ofender, né? Então é a mãe natureza e a madrasta indústria. Então é interessante você saber já de cara, se olha para o alimento, ele é um alimento de verdade ou uma substância comestível. Se é um alimento de verdade, ele tem muita chance de ajudar na tua saúde e promover saúde. Se é uma substância comestível, tem alta chance de impactar a sua saúde negativamente e alimentar doença. No caso da batata doce, a composição dela é basicamente carboidrato. É 20% carboidrato da batata doce. E claro, tem muita água no meio da composição também, mas de longe o macronutriente dominante na batata doce é o carboidrato com 20%. Tem quase nada de proteína e nada de gordura. Agora você pensa, bom, se um alimento é predominantemente carboidrato, ainda que seja um alimento de verdade, ele vai impactar o açúcar no sangue. A glicose, carboidrato, é metabolizado em glicose no sangue. Essa glicose estimula a insulina, que depois vai levar essa energia para o destino. Se não tiver destino querendo essa energia no momento, ela vai acumular na forma de gordura. Para você ter uma ideia, o índice glicêmico da batata doce é o número 70. A glicose pura é o número 100, para você ter uma comparação mais ou menos. Conclusão da batata doce, é um alimento bastante saudável, a gente sabe, é um alimento real bastante saudável. Tem muitas populações no mundo que são centenárias, né, que vivem muitas pessoas acima de 100 anos e tem a alimentação baseada em carboidratos, só que naturais, de verdade, com batata doce. Talvez o arroz também, no Japão, por exemplo, com bastante batata doce, bastante arroz também. Então, é um alimento que não vai necessariamente prejudicar uma pessoa saudável. Agora, se você não é uma pessoa saudável, você é uma pessoa que quer emagrecer, você tem que pensar em como o corpo funciona, na questão da insulina. Então, se um alimento é predominantemente carboidrato e você quer emagrecer como teu objetivo principal, você pode pensar que esse alimento não necessariamente irá te ajudar a chegar naquele objetivo. Vamos para o próximo alimento. Vamos pegar aqui ver o abacate, uma fruta que eu gosto muito. Primeira pergunta, é um alimento de verdade ou é uma substância comestível? É um alimento de verdade, certo? Criado pela mãe natureza, ótimo. Então nossas chances de benefício já são altas. Vamos ver a análise de macronutrientes dele. Predominantemente no abacate é 15% gordura. Né? É o maior macronutriente, o macronutriente predominante do abacate é gordura, sendo que possui bem pouco de carboidrato, mas a maioria é fibra, né? Ou seja, não vai estimular a insulina, porque o macronutriente principal aqui é gordura do abacate. Então, quando a gente analisar, bom, um alimento de verdade, tem macronutrientes, a gordura predominante, eu acho que ele não vai impactar de forma significativa a tua insulina, por consequência é um alimento que pode colaborar com o teu emagrecimento com nutrientes e ao mesmo tempo, né, ajudar você a queimar gordura e evitar o acúmulo de gordura. Vamos ver o próximo alimento aqui. Por que não a gente falar do pão integral, né? É tão polêmico. Pão integral, primeira coisa, é um alimento de verdade ou é uma substância comestível? Fala, qual que é a tua resposta? A mãe natureza não criou pão integral, na verdade. Então é um alimento, é uma substância comestível. É o refinamento, o refino do trigo, né, o processamento do trigo. E hoje que a gente vê no mercado, esses pães que duram dias e dias sem ficar duro, esses são cheios de conservantes, né? E também outros ingredientes que não deveriam necessariamente estar ali dentro. Então ele é uma substância comestível. E vamos ver sobre a composição de macronutrientes dele. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de composição de macronutrientes, você pode digitar no Google, né, o nome do alimento e informação nutricional, por exemplo, você vai obter facilmente essa composição de macronutrientes que eu estou falando para você. O pão integral é predominantemente carboidrato, ele é 41% do peso carboidrato, 13% proteína e 3% gordura. Então, o pão integral é de longe carboidrato e é um tipo de carboidrato ainda muito rápido de ser absorvido, é o amido puro, que vira glicose, estimula a insulina, coloca o seu corpo em
estado de armazenamento de gordura. E aqui eu não estou falando nem do glúten, né? Tem muita gente que tem problema com glúten, tem muita ciência aí suportando a ideia de que o glúten tem vários pontos negativos também. Então eu estou falando aqui unicamente da composição desse alimento. Então é um alimento refinado, feito de trigo, basicamente amido, 41% carboidrato. É um alimento que com certeza não vai te ajudar no teu emagrecimento. É um alimento que, isso é pura fisiologia, é bioquímica, é o funcionamento do corpo. Isso é fato científico, não existe o que discutir, né? Disputar. Se o alimento é predominantemente carboidrato e um tipo de carboidrato que é altamente ou rapidamente absorvido pelo corpo, ele vai impactar a insulina e vai impactar a sua capacidade de queima de gordura. Então o pão integral, apesar de, se você não quer perder peso, talvez não vá causar grandes problemas, depende de pessoa a pessoa, mas com certeza ele não vai te ajudar a perder peso. Então você pode decidir por si só se você quer assumir as consequências desse alimento ou não. Vamos ver um último exemplo aqui, o brócolis, né? Olha, brócolis, todo mundo sabe que o brócolis é bom. É um alimento ou é uma substância comestível? É um alimento criado pela mãe, né? E mãe natureza, ao contrário do pão integral, que é criado pela madrasta indústria. Então a gente já sabe que a chance de se fazer bem é maior. E todo mundo sabe que ele ajuda a emagrecer, o brócolis, né? Mas já pensou, assim, por quê? Por que ajuda a emagrecer? Qual que é a composição do brócolis? Composição dos macronutrientes do brócolis? Bom, a gente vê que ele tem muito pouco carboidrato. A maioria dos carboidratos que ele tem é fibra. Fibra também conta com carboidrato, só que fibra não é absorvida, não é fonte de energia direta para o corpo. Ele possui muito pouca proteína e quase nada gordura. Então, para começar, ele é muito baixo em densidade energética. E o tipo de carboidrato que ele tem é basicamente baixíssimo. Né? Então a maioria do carboidrato que ele tem é fibra, então isso não vai levantar o açúcar do sangue de forma significativa e por consequência não vai impactar a insulina e assim pode ser um alimento que pode colaborar com a sua saúde, colaborar com a sua perda de peso, seu emagrecimento também. E claro, tudo isso vai muito além desses macronutrientes, existem os micronutrientes, as vitaminas, os minerais que todos os alimentos têm, alguns mais, outros menos. O pão integral tem bem menos do que, por exemplo, o brócolis e outros alimentos naturais como carne, ovos, etc. Então tem que pensar também na questão dos micronutrientes. Mas aqui tentando facilitar, de passar mais ou menos as regras gerais do que mais importa quando você está decidindo se o alimento pode ou não pode, se o alimento vai te ajudar ou não vai te ajudar no teu objetivo. E agora, claro, vou te mostrar um rótulo aqui. A análise de rótulos é uma habilidade muito importante para qualquer pessoa nos dias de hoje. Afinal, a maior parte dos alimentos ou substâncias comestíveis no mercado contém rótulos. A grande maioria dos produtos no mercado são substâncias comestíveis. E nem todas precisam ser demonizadas, né? Mas o importante é que você entenda como ler um rótulo de um alimento processado, um alimento que vem empacotado, por exemplo, né? E aqui nesse rótulo a gente pode analisar aqui os 3 macronutrientes. A gente vê já de cara que a cada 30 gramas desse produto, 21 gramas são carboidratos, ou basicamente é só carboidrato que tem esse produto. Tem 1,7 gramas proteína e 5,2 gramas gordura, né? Como ele é uma substância comestível, obviamente, de cara eu sei que esses carboidratos são basicamente açúcar e essas gorduras provavelmente gorduras hidrogenadas e não são naturais. Então é muito importante você, além de ler essa composição de macronutrientes, você olhar para os ingredientes daquele produto. Você quer que os ingredientes sejam alimentos de verdade e é um campo minado, eu vou te dizer, você lê rótulos de produtos e começar a identificar os ingredientes. Hoje em dia, a indústria está fazendo mais esforço em fazer alimentos mais naturais, mas você nunca vai ter tanta certeza quanto pegando um alimento de verdade mesmo, que é o ingrediente, esse é um peixe, né? Esse é um ovo, não tem risco muito, né? Ainda tem, mas não muito. Agora, quando o alimento é embalado com rótulo, eles tentam fazer de tudo para te enganar, tentam chamar o açúcar de tudo que é nome para você não identificar que é açúcar. Então, você precisa desenvolver uma super habilidade para ler. E eu acabei de te mostrar como é que você pode analisar também a questão dos macronutrientes também nos rótulos. Então, esse alimento, por exemplo, será um forte inimigo contra a sua saúde e o seu emagrecimento. Ele vai estimular muito a insulina do sangue, porque ele é basicamente carboidrato e provavelmente do pior tipo possível, sem contar em todas as toxinas que podem afetar o seu corpo também e a falta de micronutrientes que ele provavelmente tem, porque é um alimento processado, um alimento refinado, é uma substância comestível. Então tem que ficar bastante alerta com esse tipo de coisa. A mensagem que eu quero deixar para você agora é o seguinte: cada alimento que você coloca na sua boca, você está fazendo uma escolha. Ou você está escolhendo alimentar a saúde, ou você está escolhendo alimentar doença, né? E a gente viu que existem 2 grupos de alimentos, né? Alimentos de verdade, 2, substâncias comestíveis. Primeiro, aprenda a identificar os 2. Quanto mais alimento de verdade você comer,
obviamente será melhor para você. Depois, os 3 macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, cada um impacta diferente na insulina. E por que isso é importante? Porque a insulina é o principal hormônio que promove o armazenamento de gordura. E quando a insulina está ativa, ela bloqueia a queima de gordura. É por isso que é importante. Com isso em mente, você pode olhar para cada alimento, responder as perguntas você mesmo, começar a praticar e ficar craque, ficar ninja e poder decidir melhor quais alimentos podem e quais não podem para você especificamente. Agora, se você quer minha ajuda para seguir um programa passo a passo para emagrecer, se o objetivo é esse, de forma guiada, com 3 fases, com tudo que você precisa na sequência passo a passo, é só você entrar no programa que eu chamo Código Emagrecer de Vez, que é um programa que está gerando muito sucesso por aí, totalmente embasado na alimentação forte. Se quer saber mais sobre ele? Entra aí em códigoemagrecerdevez.com.br, você vai poder ver um monte de testemunhos de pessoas com resultados impressionantes lá dentro e também todos os detalhes que você quer saber. E se você quer se juntar a um grupo positivo que está mudando a saúde no Brasil e se juntar a um grupo realmente com muita energia, de pessoas saudáveis e alinhadas com o objetivo de boa forma, saúde e estilo de vida saudável, é só você fazer parte da Tribo Forte. É só você entrar em triboforte.com.br. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, principalmente se você ainda é iniciante nessa área de desvendar um pouco da nutrição, tentando melhorar a sua saúde, tá? De qualquer forma, eu espero que tenha sido útil para você. Assine esse canal, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!